Olá, estamos aqui para mais um podcast Buscando o Equilíbrio. E hoje nós vamos falar sobre assuntos bem interessantes da vida diária das pessoas, principalmente das mulheres, né? Nós que estamos aqui nesse podcast, ele é composto basicamente por mulheres, então são assuntos bem interessantes. Estamos aqui hoje com a Cássia. Cássia, por favor, se apresenta novamente. Olá, sou Cássia Paixão, instrutora de yoga, mãe, advogada, também psicoterapeuta reencarnacionista. E hoje, então, a gente tem muito assunto para conversar, para falar sobre questões, né, Do dia a relacionadas. dia, é. Então, só para complementar, né, Cássia? Nós somos terapeutas, por Sim, isso a gente fala, às vezes, com bastante propriedade de alguns assuntos. E eu tenho a especialização em gestão de pessoas e fui buscar isso justamente para também trabalhar dentro das empresas e a neurociência, porque muitas pessoas, quando a gente fala em espiritualidade, elas acham que é religiosidade, né? sim. Então, a neurociência veio com ênfase, né, na performance humana para explicar essa espiritualidade dentro da ciência, que hoje está acontecendo muito isso. Então, o que a gente traz aqui sempre, o intuito é esclarecer, trazer mais informações, principalmente para aquelas pessoas que daqui um pouco a espiritualidade não faz parte do seu dia a dia, embora a gente saiba que ela está no contexto geral da vida de todo mundo, mas às vezes as pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. E por isso, né, nosso objetivo desse podcast Buscando Equilíbrio é trazendo todas as áreas para dentro da nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que e aí a gente abrange a astrologia também, né? Hoje Sim, ela não está planejamento. aqui, mas a gente vem percebendo ao longo desse mês também as influências de Plutão, que, se não me engano, ele já saiu da retrogradação semana passada, quinta ou sexta-feira, que eu me lembro que foi dito que o Plutão ele não deixa nada a descoberto, ou seja, aquilo que está embaixo do tapete ele vai vir para ser solucionado, ou seja, pelo menos para te tomar consciência de coisas que tu não lembrava, né? E que aquilo precisa ser resolvido. Resolvido como? Ah, é dar um basta? Não sei. É tu que vai decidir o que tu vai fazer, mas pelo menos tu já sabe o que está acontecendo. As pessoas têm costume, né, de temer ou de ter um preconceitozinho com o Mercúrio retrógrado, né? Mas o Plutão, então, ele vem para desbancar, a trazer à tona, Para né, essas mostrar aquilo verdades. que daqui um pouco a gente colocou pro lado, sei lá, 10 anos atrás, às vezes. Mais 17, Dentro de uma 20 relação, anos, tá? claro. Vamos entrar nesse mérito da questão da relação. Relacionamentos. Seja afetivo, seja amizade, seja familiar. Mas gostaria de abordar um pouquinho, iniciar abordando sobre essa questão do relacionamento afetivo. Por quê? Como terapeuta, Cássia, e tu, como lida também com mulheres, tanto dentro da parte do direito, quanto da parte da yoga, por exemplo, que deve ter Sim, bastante sim. bate-papo ali, Muitas enfim. mulheres. O público é muito maior feminino que eu atendo, Exato. né, do que masculino. Então, o que que acontece? Quando chega alguma mulher que marca um atendimento comigo, normalmente ela vem buscar alguma coisa, porque ninguém vai para eu costumo dizer, né, É. brincando, mas é verdade. Ninguém vai para terapia Ou pro pagar médico, sim. uma consulta, um atendimento para sentar e dizer assim, eu vim aqui dizer que eu tô muito bem, tô feliz, a minha vida tá fluindo. As pessoas não fazem isso, elas vão quando elas realmente estão precisando de algum auxílio, de algum apoio, de algum esclarecimento, melhorar a sua energia e tudo mais. Então, normalmente, quando uma mulher vem buscar um auxílio dentro dessa parte, que ela está totalmente perdida, ela está em conflito, principalmente Sim. com ela mesma, com ela e com o meio em que ela se encontra, dentro daquela relação. Quando ela vem com esse olhar do afetivo e colocando em xeque a sua relação, ou aquilo que vem acontecendo entre ambas as pessoas, né? Aquele distanciamento, às vezes aquela coisa fria que já não tem É, mais carinho, não tem um esfriou. olhar legal, não Sim. tem um companheirismo. Eu sempre pergunto assim, olha, da tua parte ainda tem algum sentimento? Ainda há algo que a gente daqui um pouco pode trabalhar E e melhorar ela. melhorar isso?
Quando a pessoa diz sim, da minha parte eu ainda gosto da pessoa, ou ainda amo e tal. Uhum. Então, vamos olhar o que que aconteceu nesse ínterim aí dessa relação, Para chegar que aqui. tu deixou de pegar o teu lugar a ponto de chegar nesse ponto. Porque a gente não pode dizer que a situação degringolou, alguma coisa aconteceu ali que não foi boa só pela parte de um. A gente sabe Uhum. que existe uma contribuição de outro, Sim, né, sim, Cássia? é uma construção, né? O relacionamento é uma construção, é algo que é feito diariamente, ao longo de muito tempo, ao longo de anos, enfim. E aí chega realmente nesse limite, né? Chega no encontro. Agora, para qual caminho que eu sigo? E às vezes a mulher, sim, quer seguir ainda no relacionamento, e aí então procura ajuda, e às vezes ela já tomou a decisão dela. Então, a partir dali, não há nada que possa ser dito ou feito que vá mudar aquela decisão. Exatamente. Quando daí tem essa outra resposta, diz, não, para mim deu, já tentei de todas as formas, eu já fiz, já abri mão, já mudei meu pensamento, mas da outra parte eu não vi isso, então, tipo, foi matando aquele sentimento e agora não tem mais. Bom, então, o que que a gente tem que fazer? Nós temos que ser práticos, né? Uhum. E a terapia, ela serve muito para isso, para ti, olhar para dentro e te ver diante daquela situação toda, né? E aí, qual é a minha sugestão, né? Então, vamos olhar como que vai ser para ti sair dessa relação. Uhum. E então, eu não posso, como terapeuta, entrar na emoção daquela pessoa, porque eu preciso ajudá-la a enxergar coisas que são práticas necessárias da nossa vida aqui enquanto vivendo nessa encarnação. Sim, Então, sim. a gente sabe que quando tu tá com a pessoa é uma coisa, quando tu não estar afetivamente com aquela pessoa, não tá vivendo na mesma casa, partilhando as mesmas coisas, é outra totalmente diferente. E a gente sabe, eu vejo isso quase que diariamente, né? E tu deve ver também, Sim, vivenciar sim, isso, muito. porque os problemas já começam quando tu precisa dividir o que existe ali de bens. Ou Exato. quem não tem bens, dividir como que a gente vai fazer para cada um ir por um lado. Os dois têm que pagar aluguel, os dois precisam ter a divisão dos gastos dos filhos, e aí começam Exato. os problemas, porque me parece muitas vezes que a necessidade das crianças é uma quando o casal tá junto, e Sim, quando o casal não tá, parece que não tem necessidade. Aquelas crianças não têm, e não é verdade. As crianças continuam comendo, vestindo, calçando, continuam exatamente. tendo que ir para a escola, ter atividades extras, elas adoecem, precisa comprar Não, e remédio, às vezes precisa ter lazer. agrega ainda, né, um acompanhamento psicológico para a criança conseguir lidar com a separação, e aí vão surgindo outros problemas, né? Daqui a pouco tem um problema, sei lá, na fala, ou um problema de timidez, ou algo que vai agregando, né? A criança vai crescendo, então vão surgindo outros problemas, outras dificuldades que precisam ser resolvidas, né? Ok, não existia lá enquanto estava casado, enquanto estava no relacionamento, mas conforme a família separa, né? A mãe tende a assumir a mulher, né? Tende a assumir uma Normalmente. responsabilidade do cozinhar, do cuidar, do levar, dar suporte com É aquilo temas. que era dividido, como eu disse, né? Porque no caso da mulher, ela sempre foi aqui, cuidou da casa, cuidou das crianças, estava atenta para a escola, os deveres, né? Os temas. Sim, Se a criança tá comendo direitinho, se ela se a tá. roupa tá servindo, se não tá. Como é que ela tá no dia a dia? Porque às vezes, né, a criança tem alguns comportamentos que precisa ter um olhar mais assim assertivo, Sim, sim. enfim. E a Bom, mãe, quando tem a separação, isso tudo continua para com o olhar da mulher. sim, E daí agrega mais a questão financeira, sim, né? Que é algo que pega muito, a gente sabe, não podemos ser hipócritas no caso, né? sim, sim. A questão financeira pega bastante. E aí começam os conflitos, e muitas vezes as mulheres vão para o consultório buscando auxílio, né? O que que eu faço? Eu não Uhum, aguento para onde mais, que eu porque vou? ela é um ser humano também, com Sim. todas as suas dificuldades, suas questões. Antes de ser mãe, dona de casa, ela é mulher, ela é um ser humano realmente que tá ali em busca de crescimento, em busca de se melhorar, enfim. E daí a gente precisa o quê?
fazer essa mulher também sair daquele contexto e olhar o que está acontecendo e se enxergar. Porque ela, enquanto ser humano, precisa entender que existem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Até porque, assim, aquela relação chegou aonde chegou, né? Porque houve, de certa forma, contribuição de ambos. Talvez que eu diga assim, a contribuição de ambos é o seguinte: quando, por exemplo, existia uma demanda, e aquela demanda era da relação de convivência dos dois. Mas quando um assume tudo e deixa o outro, tipo, livre, pelo menos aquele que a gente tem que analisar. Aquele que está assumindo, ele está assumindo porque o outro de jeito nenhum se prontificou ou quis, ou disse, não, eu não vou fazer isso. Ou a outra pessoa, no caso a mulher, ela já pegou para ela, tipo, ele não vai conseguir fazer da mesma forma que eu. E daí, ou seja, as coisas foram acontecendo de forma que os dois contribuíram para que aquilo tivesse... Sim, sempre, né? Sempre essa contribuição mútua. O que eu vejo muito é que, assim, a mulher, ela vai tomando para si responsabilidades porque ela cansa de pedir. Ela cansa de solicitar. Porque o tu pedir todo dia, né? Ou sempre a mesma situação. Olha, estende a roupa, recolhe a roupa, guarda a roupa. Olha, lava a louça. É cansativo tu ter que pedir e aí esperar uma resposta. Eu já vou fazer, eu já faço, só um pouquinho, depois eu faço. E aí o depois. Aí daqui a pouco, não lavou a louça, no outro dia de manhã a mulher acordou para fazer o café na cama, e a louça tá lá ainda. Então, ou seja, na próxima vez eu tenho certeza que se ela pedir, o já vou dela, ela já foi lá, já lavou e já fez. Na próxima vez, ela nem vai pedir, porque ela não quer nem ouvir o já vou, já faço. Né? Então, assim, é uma construção de ambos, porém, sempre o lado, tem um lado que se sobrecarrega e o outro fica mais leve. Só que o que fica mais leve, para ele, tá ótimo. Então, ele não tá percebendo que aquela sobrecarga no outro, aquilo tá sendo, olha, tá chegando no limite. Não, para ele não, mas para mim tá bom. Tipo, o relacionamento para mim tá bom. Então, são visões diferentes de relacionamento. Por que o outro não faz? Por que o outro não é mais carinhoso? Né? E o X da questão, assim, que eu vejo, o principal é a quebra da comunicação. Né? É esse justamente Perfeito, falou uma coisa certa, comunicação. Em todos os relacionamentos que eu trato, assim, eu vejo que falta realmente aquela comunicação, onde a outra... tem alguém comunicando, mas a outra pessoa tem que entender da forma como tu tá comunicando. Porque às vezes tu comunica A e o outro entende B. E daí o outro vai agir como B. E essa pessoa tá esperando uma ação como A. E aí a gente vê que aí a coisa vai então tem que explicar o A maiúsculo, o A minúsculo. Às vezes a gente esquece que o óbvio precisa ser dito também. Tipo, tu entendeu o que eu quero dizer? Porque é nítido que isso acontece. E quando a gente tem as influências planetárias, é fato que isso acontece, Cássia. Eu tenho um exemplo para dar de uma situação que eu atendi há um tempo atrás, que a mulher chegou assim, bem um caquinho. Estressada, trabalhando com filho pequeno, com casa, com marido, com tudo. E daí eu dei as opções que eu tinha, né? E ela disse, mas eu não consigo, porque nesse horário eu tenho trabalho, na tal horário eu tenho que pegar a criança, tal horário eu tenho que levar na escolinha, e aí eu chego, eu tenho que dar banho, isso e aquilo. Sim. Daí eu, diante daquele quadro, daí eu disse assim, tá, vou abrir uma exceção e vou te atender no sábado. Mas eu só posso sábado, tal hora, que seria o início da tarde. Aí a pessoa disse assim, mas no início da tarde eu não posso, porque meu marido vai para a academia, porque ele fica muito estressado, e se ele não for para a academia, daí vai ficar muito ruim. Sim. Nossa, eu só assim, a gente fica assim, tá, e tu? Sim. Ou seja, a semana inteira tu trabalhou, tu cuidou do filho, tu teve que chegar em casa de noite, fazer janta, cuidar da casa, fazer as coisas. O marido vai para academia durante a semana, sabe?
E aí, sábado, que tu poderia, então, fazer a tua hora de terapia, Uhum. tu não pode em tal horário, porque ele vai pra academia, não pode ir na academia Priorizar antes o ou outro, né? depois. Então, isso eu vejo assim, ó, isso as mulheres pecam. Porque Sim, elas também, é como eu digo assim, o jogo, no início do jogo, tu precisa dar as regras. sim. Como é que funciona pra ti? Para que a gente não brigue no meio do caminho, Uhum. ó, pra mim funciona assim, assim, assado. Tá bom assim? Nesse momento não tem filho, nesse momento só os dois, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu funciono assim. Quando vem os filhos, bom, o filho foi feito pelos dois e ambos são responsáveis pelo aquele filho. Claro que a mulher tem um jeito a mais, ela sempre assume mais, é uma coisa da mulher, mas tu não pode, de forma alguma, se é, é, deixar de existir. Sim. Porque se tu deixar de existir, o que que tu vai fazer? Tu não vai, tu não vai cuidar de ti, tu não vai cuidar da tua alimentação, tu não vai fazer um exercício físico que é preciso, que não só para o corpo, mas também Vai ajuda se deixar para. lá no fim da lista, né? E daí, o que que acontece? Quando a mulher não se cuida, aí o que Ai, que diz assim, ah, porque tu tá gorda, porque tu tá feia, porque tu tá chata, porque tu só tá reclama. Aí estressada. daqui um pouquinho tem uma abertura, porque a pessoa lá do outro lado se acha carente e Sim. não vê que a mulher também tá carente. E aí vem alguém e diz assim, bah, como tu tá bem, que cheiro bom desse perfume. Que Uhum. bonito que tu tá com essa camiseta. E aí a pessoa, opa, alguém me elogiou, alguém me. E aí começa aquela coisa do se abrir para uma determinada situação que pode chegar no fato de estar aberto para uma terceira pessoa entrar. É, onde Como eu é que funciona isso, Cássia? onde houve a quebra, né, do diálogo ali, sempre vai dar abertura, né, aquela ruptura de diálogo vai dar abertura para uma terceira pessoa. E isso seja tanto a mulher em busca, né, eu disse, as traições elas acontecem por quê? Primeiro pela quebra do diálogo, e a mulher tende a buscar então essa validação, alguém que enxergue, alguém que valorize, alguém que, né, não é o cara, ela não vai trair com o mais bonitão da academia. Às vezes é um barrigudinho, sabe? Um baixinho, barrigudinho, nem corta o cabelo, nem tem E cabelo. não é preconceito, né? É que às vezes Não, tem aquela coisa do ela é super. estereótipo da beleza. Ah, eu vou me Não, interessar porque por- aquele. Eu... o bonitão. É, Não. não, A e não é mulher, isso. né? Estatisticamente, a mulher tende a atrair com quem ela tem uma validação, uma vinculação Uhum. ali, por aquela pessoa olhou para ela, enxergou ela como mãe, como mulher, enfim. E às vezes, Cássia, também tem o outro lado, né? Uhum. Só trazendo esse contexto também para te fazer esse parâmetro. Porque nessa condição que a mulher se encontra, às vezes ela não tem nenhum olhar para uma outra pessoa, porque ela não tem tempo para isso. Sim, Mas daí existe o olhar desse marido para outras pessoas, porque ele se acha claro, carente, claro. porque ele não tá. Ah, mas tu mudou muito depois que tu teve filho. Tu Ah, não tu se mudou. interessa mais por mim. É, tu não, antes tu fazia tal coisa, agora tu não faz mais, tu não me ama mais. Não, gente, a demanda mudou. O olhar da mulher depois dos filhos, o primeiro é os filhos, é o primeiro bem, o bem-estar é os filhos, é a casa, daí depois, ok, vem o marido e por último vem ela, né? Então a gente Que é tem que, isso que precisa ser mudado. E isso sim. precisa ser E entendido. aí quando muda, daí o homem diz assim, tá me traindo. Não, gente, ela incentiva a tua mulher a se cuidar, incentiva ela a olhar pra si, porque a mulher estando bem, querido, tu vai ser um foguete. Ela estando bem, ela estando assim, se sentindo bonita, se sentindo feliz, terapia tá em dia, a cabeça tá boa. Gente, a vida vai prosperar e não é só a vida dela, a vida dos dois, né? Porque ela vai te Sim. encorajar, ela vai estar legal pra conversar, ela vai estar legal pra te incentivar. Ó, vai lá, conquista. Ela não vai que eu, né? Vai pra batalha, né? Sai de casa, vai trabalhar, vai pra batalha que eu fico aqui, eu cuido, aqui é comigo. Só que não, o homem quer que a mulher, não, quero que ela esteja daquele jeito ali, porque daí ninguém vai olhar pra ela. Mas, E isso é outra coisa interessante, porque a gente atende de todo que é jeito, várias situações, né? E muitas vezes acontece o quê?
Por que que tu tá usando batom? Ai, Pra quem que tu sim. quer mostrar isso? Vestido. Tá de vestido porque tu vai dar pra quem? É, então. Então, assim, por que que tu quer fazer a unha? Uhum. Pra quê? Ou arrumar o cabelo? Então, são coisas que tu vai vendo assim, tá, mas é bonito, né? Tu olha pra outras pessoas que estão, outras mulheres que tá de Tu unha curte foto perfeita, de biquíni. Ai, que lindo aquele biquíni. Tu vai comprar, vai o usar? Vai cabelo dar pra tua mulher aquele bonito. biquíni? Tu vai pagar aquela Aham. unha que tu tá curtindo? Né? Bosta lá uma unha desse tamanho, 1,5 metro de unha, de alongamento, de cílios, enfim. O homem só curtindo as fotos, e aí? Tu vai pagar pra tua mulher? Ou vai dizer pra ela, ai, não, isso é muito caro. Não, não tem, não vai dar. E isso a gente tá falando de um contexto, de uma vida onde tem ali o casal, filhos, casa, roupa, questão de muitas vezes financeira pegando. Mas e quando não tem? Porque a gente Sim. vê aí, né, nas redes sociais, aquela mulher linda, maravilhosa, corpo em dia, Uhum. com dinheiro, os homens bonitos, mas a traição ocorre igual. O que que acontece, né? Porque tu começa a ver nesses casos, tipo, é uma insatisfação. Sempre a grama do vizinho tá mais bonita. Exato. Eu não olho o que eu tenho, uma Uhum. pessoa legal do meu lado, uma pessoa que busca crescer junto comigo, que me apoia, que tá ali cuidando da alimentação, cuidando do corpo, cuidando da mente. Mas existe alguém, porque às vezes eu penso assim, é como se tu deixasse de olhar para aquilo que tu tem. Tu Sim, não vai olha de olhar fora, porque essa é a grande questão, eu penso. o foco, né? Tu olhar de fora e ver o que que tu tem aqui. E valorizar e ser grato pelo que tu tem. Isso é tudo. A gente tá falando de relacionamento, mas tô falando assim, ó. Quando tu valoriza a casa que tu tem, não importa se é a Se é um casa, apartamento, se é um não estúdio, se importa, é. mas tu valorizar o que tu tem. Quando tu deixa de olhar para o que tu tem, valorizar e agradecer, tu vai sempre olhar para o lado. E aí tu sempre vai querer fazer uma A comparação. Ah, aquela comparação. pessoa, ela tá mais. Ah, que interessante A aquela pessoa. Ai, que comparação é bonita o aquela ladrão roupa. da Ai. felicidade, né? E aí é que eu acho que entra esses casos, tipo, pô, mas que motivo tinha para fazer essa troca? Claro, a gente sabe que, ó, na convivência entre aquelas duas pessoas, talvez tenham algumas coisas que precisam ser ajustadas, sim. Sim. Mas por que não ajustar? Sim, Porque essa quando tu só troca, tu pinga de relacionamento em relacionamento, né? isto. Tu não tá Tu curando não tá aquilo. curando, então tu vai levar aquele ranço pro outro relacionamento. E tu Sim. não curou, tu vai levar para E outro. E vai só assim vai. despejando em cima de uma outra Então, pessoa que de repente vem, né, com a ideia de, nossa, achei meu príncipe encantado, agora vai ser. Só que daí aquele príncipe encantado, ele tá todo enlameado, né? Ele não se curou, ele não se limpou, exato. ele não olhou pra Tu si. sabe que uma coisa que eu fiquei bem impactada na época, não sei se tu lembra, da Luísa Sonza. Sim, sim, sim. Uma menina linda, uma menina com corpo em dia, em alta, Famosa. famosa. Tinha aquele namoradinho que eu me lembro Fez que música uma pra semana ele. antes apareceu Sim, estourou a música do na- Chico. no, no, no programa do Serginho Groisman. Ela fez aquela música, ele tava lá, ela se declarou pra ele. Uma Sim. semana depois, a gente ficou sabendo que ele traiu ela no banheiro da balada que eles estavam. Nossa, gente, que necessidade tem essa pessoa de fazer isso? Não, autoestima lá no dedão do Porque pé, aí a né? gente vê que tem a ver com ele, não tem a ver com ela, tem a ver com Exato. ele, com essa A questão da autoestima autoestima. dele lá no dedão do pé. Porque ele Porque tinha que provar pra ele que, assim como ele estava com a Luísa Sonza, ele poderia ter outras que ele era qualquer. Aham, o sei gostoso. lá, não O sei. bom. Sabe, a gente está trazendo isso, Ou mas de ao repente, mesmo tipo, tempo, ai, ela a é gente muito está pra mim. querendo entender porque isso acontece muito, todos os Sim, dias, a toda hora, em vários tipos de relações. exatamente. Inclusive em amizades. Em amizades. Tu conta, né? Tu quer dividir alguma coisa com uma amiga tua, com alguém próximo, e aí a pessoa te desvaloriza, ou diz que não é pra ti, ou diz, amiga, menos, baixa tua bolinha, que não é bem assim. Ao invés de te incentivar, né? Vai, Exato, isso conquista, também vai lá. acontece, eu também percebo muito isso. Tá no trabalho, amiga, eu acho que eu tô batalhando por uma promoção, não vai dar pra nós sair. Nossa, tu não dá mais valor pra mim. Antes tu saía, agora tu só quer saber de trabalho. Então, assim,
A toxicidade, ela tá em todos os tipos, todas as formas de relacionamento. Uhum. É muito interessante isso, porque a gente começa a ter um outro olhar, né? Porque qual é o nosso intuito aqui? Não é botar lenha na fogueira, nem para A nem para B. É nós nos olharmos dentro do contexto que nós estamos e o papel que tu tá assumindo. E dentro desse papel, como foi determinado isso? De que forma? Foi determinado por ambos? Ou pelo contexto familiar? Ou foi tu que te colocou naquela situação? Porque aí entra uma questão muito nossa também. Se a gente for falar, por exemplo, personalidade congênita, se a gente for falar de espiritualidade, se a gente for falar de vidas passadas, o que tu veio curar? E o que tu tá vivenciando dentro daquele contexto familiar, Relação amoroso, os relacionamentos amizade. amorosos, amizades, o relacionamento profissional. O que tu veio curar? Porque, na verdade, tu é uma só atuando em todas as áreas da tua vida. Então, provavelmente, essa característica, ela vai se mostrar em vários departamentos da vida. E isso precisa ser olhado com lupa. Sim. E enquanto não for olhado com lupa, o que vai acontecer? As histórias vão se repetir. Sim. Um padrão vai se repetir. E aí as pessoas, né, costumam dizer, ai, nossa, só comigo que acontece, porque, ó, de novo aconteceu, só que agora no trabalho, de novo aconteceu com uma outra pessoa, de novo aconteceu, só que agora com meu filho repetindo a história, de novo, então, assim, existe padrões, existe. Né? E a gente ouve muito falar daquelas... As mulheres dizem assim, mas eu tenho dedo podre. Não, tu tá na frequência errada só. Na verdade, tu tá na frequência errada. Ou seja, para começar, como é que estão os teus pensamentos? Exato. Como é que estão os teus sentimentos? Como é que estão as tuas ações? Então, tu vai sintonizar de acordo com a frequência vibratória que tu estás. Ou seja, tu vai sintonizar com situações e pessoas de acordo com a tua frequência vibratória. Então, assim, vamos olhar para os nossos pensamentos. Se eu acredito que eu tenho dedo podre, o que acontece? Eu vou atrair pessoas que vão validar aquele pensamento que eu digo do dedo podre. E o que é um dedo podre? Depende da pessoa, depende do que ela acha. Tipo assim, é uma pessoa que não é comprometida, uma pessoa que não me leva a sério, uma pessoa que não me respeita, não é leal, uma pessoa que não, sabe, que não se veste bem, uma pessoa que não tá dentro de um padrão financeiro que eu gostaria. Sei lá, são várias situações que a gente pode botar nesse contexto que a mulher diz, eu tenho dedo podre. Na verdade, ela está escolhendo pessoas e situações de acordo com a frequência vibratória dela, que vem através desse pensamento, que vem através desse sentimento, que ela sente, tipo assim, nem adianta escolher muito, porque vai ser assim. Tipo assim, ela se contenta com aquilo, com qualquer coisa. Mas ela esquece que ela precisa trabalhar. Ela precisa olhar para dentro de si, e por isso a terapia, e por isso os trabalhos feitos com mulheres, por isso esses trabalhos que se faz da busca do desenvolvimento pessoal, esses vários trabalhos que tem hoje, que é para te olhar para dentro. Exato, e a partir do momento que eu quero daqui para frente. A partir do momento que tu te permite olhar para isso, então, vamos dizer, né, que a gente estava conversando. Eu acho que a partir do momento que tu te abre para isso, tu abre essa gavetinha. Bom, vamos ver o que tá nessa gavetinha, vamos ver como é que eu posso arrumar, como é que eu posso organizar esse monte de itens que tá aqui, que são pensamentos, são sentimentos, são ações. Como que eu vou organizar isso? Isso aqui dá para organizar assim? Esse papel aqui não serve mais. Ou seja, esse sentimento, sei lá, um rancor, uma mágoa, uma crença limitante que te acompanhou até aqui. Bom, agora isso aqui não serve mais para mim. Eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero atrair coisas melhores. Então, isso aqui eu vou retirar da minha gavetinha, eu vou retirar da minha vida. E aí, a partir dali, a partir do momento que tu abre essa gaveta, tu organiza, tu abre espaço para o novo, tu abre espaço para novas possibilidades. E aí vem novos relacionamentos, vem novas oportunidades. E isso é uma grande verdade, porque tudo muda quando alguma coisa muda. Então, quando tu resolveu, por algum motivo, às vezes as pessoas, eu digo que elas têm que levar choque, né? Tipo, elas têm que ter, parece a sensação de estar perdendo alguma coisa para que elas tomem a decisão na sua vida de
mudar algo dentro dela. Então, quando ela começa a mudar, então ela tá num caminho. Ela, opa, A mudança levou um susto, tipo, vou perder pelo o que ela amor, acha que tem. pelo amor ou pela dor, Aí né? o que que acontece? Ela resolve mudar um pouquinho a sua forma de pensar. Uhum. No primeiro momento é óbvio que é bem pouquinho. Mas no momento que ela mudou bem pouquinho, ela já deu uma virada de rota. Sim. Aí outras coisas começam a acontecer e ela começa a enxergar coisas que ela não enxergava antes. E aí ela se incentiva a continuar a mudar. Bom, vou fazer isso. Tipo, eu vou ir num grupo de encontro que fala sobre autodesenvolvimento. Sei lá, coisas que a gente sabe que realmente fazem a gente começar a E aí, lá no refletir. grupo de autodesenvolvimento, encontrou um bicho grilo lá que fala de espiritualidade, que fala de astrologia, que fala de. Ah, não, mas eu tenho alguém que, sabe? E aí começa a conversar, começa E a as pessoas fluir. começam a se conectar com coisas que vêm acontecendo na sua vida e elas dizem, opa, tem alguma coisa a mais aí que eu posso tentar saber o que que é. Uhum. Pelo menos vou me interessar em ouvir aquilo. Antes de rechaçar e dizer, não acredito, não quero, não. Uhum. Eu vou ouvir. E às vezes começa a fazer sentido. E esse é o grande chamado, porque é uma das coisas que está acontecendo muito, né? A gente está num processo de transição planetária, a gente trazendo já a espiritualidade para nossa vida. Então, assim, quando é que tu vai sair da tua zona de conforto? Quando alguma coisa começa a acontecer e te cutucar, que Uhum. tu não tá mais tão confortável. Daí tu começa, sabe quando tu tá bem sentadinho, de Começa a boa. adormecer. Daqui um pouquinho teu pé começa a adormecer, daí tu já tá aí tu te mexe. Saiu da zona de conforto. Aí tu te mexe. Aí daqui um pouquinho tu resolve levantar. E quando tu levanta, tu vê que tem outras coisas que tu não estava enxergando enquanto tu estava sentado. Então, às vezes essas coisas acontecem para que a gente realmente tome consciência daquilo que a gente veio fazer aqui nesse plano. Existe um plano, um planejamento reencarnatório para cada um. E mesmo que fuja, né? Mesmo que a gente fuja dele Que inconsciente, pode fugir. pode fugir de forma inconsciente, de forma, né, energética, de forma, enfim, de várias formas possíveis. Também existem várias formas possíveis de tu voltar para aquele planejamento, de tu voltar para a rota. De tu melhorar aquela tua rota, de tu melhorar aquele teu planejamento, de tu, ok, planejei até aqui, mas olha, fazendo tal coisa, de repente eu consigo subir mais degraus, Sim. né, nessa evolução. E não saia daqui, não saia desta encarnação só com aquele basiquinho que eu planejei, eu consigo, então, né? Então, esses olhares, essas modificações que a gente vai fazendo ao longo da vida, não tem horário, não tem idade, não tem momento. A gente um dia acorda. Um dia a gente acorda. E às vezes a gente acorda no meio do caos. Sim. E às vezes a gente acorda e está começando a acordar numa situação um pouco melhor. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós, como eu acabei de falar agora há pouco, para acordar, às vezes a gente precisa levar choque. Na verdade, não é que precise, está sendo necessário naquele momento, porque várias situações vêm acontecendo, vários sinais, e a pessoa não quer. Então, quando ela leva um susto, e normalmente é na dor, né? O susto, às vezes, ele vem na dor, seja um acidente, seja uma morte, seja uma separação, seja uma falência. Uhum. Aquilo faz a pessoa acordar para outras coisas. Mas, às vezes, tu pode acordar num contexto um pouco melhor, onde tu estás já dentro de uma família que vem buscando, que tem entendimento. Então, quando supostamente acontece algo que é na dor também, mas que tu já está no seu entorno familiar, seja esposa, marido, ou o tipo de trabalho, ele já está mais organizado, a tua dor vai ser menor do que normalmente quando a gente nega que existe algo a mais. Sim, do que essa a dor é inevitável, da né? fisicalidade. A dor é inevitável. O que a gente pode fazer eu acho que assim, que nem eu digo, os mergulhos, né? Tu te entrega, mergulha, vai, sente o que tá ali. Porque eu acho que sim, medicações existem para nos ajudar a enfrentar algumas situações, é o nosso band-aidão, né? Uhum. Mas
olhar aquilo, sentir, se permitir sentir. Ai, eu não me permito chorar, eu não me permito ficar triste, eu não me permito né, esmorecer. Então, permita-se sentir, permita falar de sentimento, permita essa abertura, né? E a vida tá aí para ser vivida. E eu vejo assim, é muito triste, tu imagina uma pessoa viver nessa vida, nessa encarnação, sei lá, 80 anos. E ela viver dentro de uma situação sem esse conhecimento um pouquinho maior de si mesmo, dessa questão que rege a todos nós, né? Então, essa força superior, e viver só dentro daquela coisa dos afazeres, ou seja, das obrigações. Porque daí, se a gente olhar, é como se tu tivesse só obrigação. Porque daí o que acontece? Quando tu nasce, aí então o que acontece? Tu tem que aprender a falar, caminhar, tu tem que aprender tudo que aquela sociedade tá te impondo. Aí tu tem que ir para a escola é assim, 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 assado. Aí o desenvolvimento hoje é ensino fundamental, ensino médio, faculdade, e aí quem pode, né, ainda fazer, tá. Então, obrigações, tu é obrigado. Chega um determinado momento, que tu vai ser quando crescer? O que tu vai fazer, o que tu vai escolher de profissão? Sim. Ah, daí chegou uma certa idade, tu não vai namorar, tu não vai casar, tu não vai Os ter protocolos, filho, né? tanto pro homem quanto pra mulher. Sim. E daí o que acontece? Parece que são obrigações, e nesse ínterim, quem eu sou? Puxa, eu queria passar um mês viajando. Não pode. Não pode porque tu trabalha, tu tem que ganhar dinheiro, tu tem que te sustentar. Ou, às vezes, até a escolha da profissão. A profissão, por exemplo, da família, tá? Médicos. Tá, mas eu não quero ser. Eu não quero, eu cresci naquele ambiente vendo meu pai deixando, não participando de aniversário, de festa, ele não ia na minha escola, eu via minha mãe sozinha, tá, eu não quero, eu quero ser outra coisa. Ser músico, fazer faculdade de música. Nossa, o que vai acontecer? Vão cair de pau em cima. Tu é louco? Aí a pessoa, de repente, se afasta daquele núcleo, né, familiar, para ela poder viver aquilo que toca o coração dela. E aí? Aí ela é considerada ovelha negra. Nossa, ele se afastou da família para ir viver, sei lá, viver o sonho. E daí, às vezes, a pessoa não tem essa força interior de dizer assim, eu vou bancar a minha escolha. Não. Então, tudo bem, então eu vou tentar fazer um vestibular. Aí fica lá fazendo vários vestibulares até conseguir passar. Daí quando passa, fica lá trocentos anos para tentar concluir. E às vezes o que acontece? A pessoa até conclui, depois de 10 anos, ela conclui aquela faculdade para ter aquela profissão. Mas ela não é bem sucedida porque internamente ela não quer aquilo. Então tu imagina uma pessoa viver uma encarnação inteira, seja 60, 70, 80, 90 anos, numa insatisfação. O que ela vai levar para a vida dela? Depressão, doença. Sim, dores, a né? Insatisfação, é aquela pessoa amargurada, rígida. Sim, a rigidez, principalmente, né? Porque o seguro, o que ela entende por seguro é isso. É o trabalhar. Cumprir protocolos, né? Cumprir ordens, seguir regras que existem na mente dela. Que foram incutidas durante o desenvolvimento dela, durante a infância, durante a adolescência, que tem que ser assim. Então, para ela, ok, funcionou estar dentro desta caixinha, funcionou seguir estas regras. Então, aqui é seguro. Se eu mudar, se eu escolher ser músico, se eu escolher curtir um final de semana com a minha família, botar dentro do carro, todo mundo sair. Nossa, como assim? Sem planejamento? Não, jamais. Isso não vai dar certo. E realmente, por pensar que não vai dar certo, talvez pode ser que não dê. Né? Mas assim, o se permitir se aventurar. Trabalhei, agora me aposentei. Tá, o que eu vou fazer da minha vida? Não posso deixar de trabalhar. Então, tem pessoas que trabalham até morrer.
Por quê? Não se permite É. fazer outra coisa. E também tem aquela coisa do quando eu me aposentar, aí eu vou fazer. Ah, daí eu vou buscar fazer aulas de música, aí eu vou fazer isso, aí eu vou fazer aquilo. Mas e Ou aí? seja, daí a pessoa passou, sei lá, já tá lá com 65, se aposentou. Bom, aí ela já não tem mais aquela coragem que ela tinha lá na juventude. Porque daí a gente sabe que, tipo, ah, mas agora, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Mas agora eu já tô mais velho, da. E então a pessoa adia o seu sonho. E às vezes o adiar o sonho não é mais para essa encarnação. Sim. Isso é fato, né? Então, o que a gente percebe, assim, que a gente precisa dentro desses trabalhos de autodesenvolvimento, das terapias, cada vez mais incentivar as pessoas a serem quem elas querem ser, ou o que elas vieram fazer aqui nesse plano. E para isso precisa ter uma autoobservação, né? Aptidões O que eu naturais, né? gosto, o que eu quero, onde é que eu me sinto bem, quais são as coisas que me deixam feliz, Que alimentam o meu espírito, que que alimentam alimentam o meu espírito. Isso é bem interessante, Cássia, porque agora a gente vai ter a opinião também da nossa mentora de mulheres, que é a Sionara. Que a Sim. gente vai, né, vão pedir para a Sionara trazer esse olhar dela quando ela está fazendo a mentoria de mulheres. Vai Certo? ser bem legal. Então, Sionara, diante de todas essas abordagens que estava eu e a Cássia aqui falando, né? Tu que tem essa mentoria de mulheres e tu estava vendo, assim, o nosso bate-papo, como é que funciona isso, né? Como é que essas mulheres chegam para ti e quais são as orientações ou qual é o primeiro passo nesse trabalho, nessa abordagem? O que acontece normalmente? Anne, assim, ó, na chegada à mentoria, a mulher normalmente, tá? O que acontece normalmente, na maioria dos casos, essa mulher chega na mentoria sem um posicionamento, sem saber o que é se posicionar, independentemente da área, tá? Principalmente no profissional, mas em todas as áreas. Então, essa mulher chega desconhecendo o que é. O que é ter um posicionamento, né? Se fala muito em posicionamento, mas o que é isso? Né? É a postura com que a gente se apresenta, né? Mediante a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, os nossos relacionamentos. Então, essas mulheres, elas chegam sem saber o que é se posicionar. E muitas vezes o nosso posicionamento, ele está diretamente ligado às nossas raízes, às nossas crenças. Então, quando ela chega na mentoria, a gente precisa primeiro o quê? Descobrir o posicionamento dela, o que ela está trazendo, né? De raízes, de crenças, e mostrar o caminho do posicionamento relacionado ao objetivo dela. O que me parece é que a mulher, quando ela se posiciona, né? Desde criança, é uma mulher, ela é difícil de lidar. Ela é problemática. Geniosa. Ela é geniosa. E um homem, ele, desde criança, ele se posiciona. Nossa, então ele é um líder. Então ele é... Então aquela mulher que tem uma característica, sim, de se posicionar, sim, de dizer não, sim, de deixar as coisas esclarecidas, né? De imediato. Então ela vai... Ai, nossa, ela é difícil de lidar. Então ela vai assumindo rótulos, né? Ela vai se diminuindo para poder, então, ok, então, assim menorzinha, assim mais contida. Mas isso também tem um contexto que a gente não pode deixar de falar, né? Por quê? Dentro do que a Sionara está trazendo para nós. Então, a mulher, ela chega lá sem posicionamento. Ela não pegou o lugar dela ainda dentro dessa sociedade, dentro dessa família. E daí, degringolou. Exato. Aí ela, eu acho que, como chega nas terapias, ela chegou toda errada, ela não sabe nem quem ela é, muitas vezes. E o que ela tem que... Porque ela ficou a vida inteira acatando aquilo que as pessoas diziam, porque se ela se posicionar, ela vai criar um frisson, tipo assim... É que nem quando a pessoa começa a fazer um trabalho esse de autodesenvolvimento, seja mentoria, seja terapia. Ah, mas tu tá pior...
começou a fazer terapia, ficou pior. Tá, mas pior pra quem? Uhum. Porque é aquele negócio, tu começa a não deixar mais que as pessoas peguem a tua fatia do bolo. Tipo, essa Isso. fatia é minha. O limite, né? Imposição de limites. Então, e isso é muito interessante porque é um processo que a pessoa deixou chegar naquele que a gente estava falando antes, deixou chegar nessa situação, porque ela não se posicionou, porque dentro das crenças limitantes, se ela se posiciona, vão dizer que tu não tá bom, Ela é agora tu tá difícil. ruim, tu tá difícil, ela não vai se sentir amada. Exatamente. O pertencimento, né? E o amor, ela sempre atribui que tem que vir de lá pra cá, e não daqui pra aqui. É. Ela Entendeu? doa, Eu né? preciso me amar, eu preciso gostar de quem eu tô vendo. E a minha companhia me basta, porque às vezes as mulheres, elas se sujeitam àquela situação porque elas não querem ficar sozinha. Muito eu ouvi, tipo, já tô com tantos anos, ainda não casei, será que eu vou ficar sozinha? E daí elas começam a aceitar qualquer situação porque elas não querem ficar sozinhas, porque a companhia delas não basta. E a melhor coisa que tem é quando tu diz assim, chegou sexta-feira de noite, porque é onde começa a dar o... Sim, o ciricutico, Sexta-feira né? de A noite, dependência não emocional. tenho a companhia, as amigas que estão com seus pares, estão fazendo suas coisas. Melhor coisa que tem, que legal, sexta-feira com a minha companhia me basta. Nossa, Vou tô em olhar um paz. filme na Em Netflix, paz. vou fazer um balde de pipoca, eu vou ler, ou vou fazer alguma coisa, ou eu vou sair, sabe? Vou dar uma saída. Mas a tua companhia é a melhor que tem. Com Se certeza. virem outras pessoas, elas vêm para agregar. Como que funciona isso na mentoria, Sionara? Muitas mulheres precisam aprender essa parte, né? Aprender. Então, a gente traça uma trilha, a gente traça um caminho voltado para o objetivo dela. Mas dentro desse objetivo, eu sempre digo, muitas querem se desenvolver mais na questão profissional, outras na questão pessoal, mas eu sempre digo assim, tá, mas qual é o teu objetivo? Porque dentro do objetivo dessa mulher, ela precisa já se enxergar lá. Porque muitas vezes eu atendo mulheres que dizem assim, eu quero ser uma referência, digamos assim, né? Tá, mas me diz então, como é que é ser essa referência? E muitas vezes elas já são uma referência no nicho delas, mas elas não têm a percepção, elas não conseguem se perceber, se reconhecer. E aí eu tenho que trazer dados para essa mulher, é o que eu costumo fazer. Eu faço com que ela crie dados para que ela se observe. Então, não sou eu que digo para ela, não, tu já é uma referência. Eu faço ela criar dados para que ela olhe e diga, não, para aí. O que eu tô buscando, eu já sou. Tá, mas eu não me enxergo assim. É o grau de permissão que não está acontecendo internamente. O grau de permissão é bem pequenininho, justamente pelo aquilo que a gente estava falando agora. Porque ela não foi validada desde criança, ela não foi reconhecida quando fazia coisa. E por isso a importância, quando uma criança, por exemplo, faz uma coisa legal, é comemorar aquilo. Sim. Porque ela vai se sentir mais à vontade de continuar fazendo coisas legais, né? Então, isso vem realmente desde criança. E aí, as crenças limitantes, elas se tornam assim... elas estão armazenadas no nosso subconsciente. E a gente nem se dá conta que tá agindo daquela forma, porque tu tá sendo levada por aquilo que tá dentro do teu subconsciente. É aquela voz, né, que vai conversando com a gente conforme a gente tem uma frustração, ou conforme tem uma conquista, ou enfim... aquela vozinha interior, né, que vai dizendo, nossa, sou idiota, nossa, olha aí, sua burra. Isso não é pra ti. Não é pra ti. Ou tipo, não sonha demais porque tu é pobre. Mas é uma voz que
tu não usa com outras pessoas, porque com outras pessoas tu vai dizer, nossa, que legal, parabéns, tu conquistou, tu conseguiu, beleza, mas por que consigo não utiliza dessa voz, dessa mesma fala, né, desse tom? Então, é muito legal a gente se perceber e começar a mudar a forma como a gente fala internamente, né? Sim. Poxa, tá, sei lá, hoje não deu, fez alguma coisa que não saiu muito certo, furou o pneu do carro, não é só burra, seu idiota, por que passou no buraco? Não, calma. Ó, que bom que foi só o pneu, né? Que não aconteceu nada demais, não bateu em ninguém, não machucou em ninguém. Legal, é só um pneu, vamos resolver. A gente consegue resolver, vamos lá, vamos em frente. Próximo desafio. Nossa, aconteceu uma reunião, a pessoa gritou comigo. Nossa, realmente ele tinha que ter gritado. Não tinha que ter gritado. Vamos lá, calma, resolve. Tu manteve a linha, tu foi muito educada, a pessoa que foi desrespeitosa contigo. Então, assim, a nossa voz interior, as nossas crenças, elas vão nos norteando no caminho. Só que eu acho que a gente pode mudar esse acompanhamento interno, né? Para essas crenças irem E nos na ajudando. verdade, Sionara, dentro do que tu falou, essa transformação, essa permissão, esse posicionamento, ele normalmente ele vai acontecer depois que a pessoa vai buscar uma ajuda, mas Sim. depois, essa ajuda ela vem depois que algo aconteceu, algo forte aconteceu ali. Com certeza. Às vezes depois de uma doença, uma depressão, uma separação, um falecimento, uma pessoa que perde suas coisas, né? A falência. Falência. Porque interfere muito, né? Como que interfere no desempenho ou na executiva, enfim, essa questão da separação? Porque ela assim, eu sou uma executiva, eu sou bem-sucedida e tal, mas e aí? Dentro da minha casa eu não sou bem-sucedida, né? Como que funciona isso? Essa cobrança, né? Essa cobrança. Eu tenho que ser perfeita em tudo. Eu tenho que ser uma ótima mãe, eu tenho que ser uma profissional de sucesso, eu tenho que ser uma excelente vó, eu tenho que, né? Então, assim, já parte dessa cobrança, esse excesso de cobrança. E quando existe esse excesso de cobrança, se a gente for olhar, assim, na minúcia, isso paralisa a mulher. Então, assim, não, como é que eu posso ser uma profissional de sucesso e o meu casamento tá assim? Então, para não ficar aquela coisa incoerente, então ela abre mão do que ela faz bem em prol daquilo que ela ainda não atingiu, né? Porque, na verdade, o que precisa existir é um equilíbrio, né? Entre as áreas, né? Não quer dizer... Equilíbrio é diferente de perfeição. Uhum. Até perfeição... Na verdade, a gente sabe que é um padrão inexistente. Não existe. Então, assim, buscar a perfeição é algo inatingível. O que a gente precisa buscar, sim, é excelência, é harmonia. E muitas mulheres, por se cobrarem excessivamente, elas acabam travando e aí aparece a questão da tão famosa procrastinação. Então, ela se culpa por ser uma boa profissional e não ser uma boa esposa. Então, não, para aí. Então, já que tá incoerente, então fazer assim, Tá, ela vai largando o que ela é boa, ela vai largando intencionalmente para ficar no nível do casamento. Ou às vezes acontece muito começa a ter o desequilíbrio porque ela tá numa empresa, sei lá, uma multinacional, uma empresa top, ela tem um cargo, ela ganha mais e ela precisa se dedicar. E aí tem a cobrança em casa. Então, às vezes aquele companheiro, aquela companheira tá insatisfeito por isso, né? Porque existe uma crença de que o homem tem que ganhar mais, então ela vai se deixando de lado até chegar ao ponto de ela perder um cargo. Eu já atendi pessoas assim, de não aceitarem um cargo maior para ganhar muito mais, porque ela ia ter que ter uma demanda maior,
mas também ia incomodar o marido porque ela estaria ganhando mais. Então, supostamente, na cabeça, ganhar mais significa ter mais poder, e quem tem que ter o poder é o homem. Então, isso precisa ser mudado. Independente, porque quando tu tem uma parceria, né, independente se a pessoa está casada ou não, ela tem uma parceria, tem que ter o que é nosso. Eu tenho o eu, tu tem o teu, mas tem o nosso. O nosso pode nos levar num patamar muito maior. A minha necessidade é diferente da tua. A mulher, a gente Sim. sabe que tem necessidades maiores que os homens. Bom, mas tem aquilo que nós podemos contribuir para nós e a gente vai ter muito mais. Então, isso é uma visão que precisa ser modificada. E não aquela coisa da disputa do poder. E aí as relações vão, né? Vão se fragilizando, vão. Por quê? Por que essa mulher não pode ganhar mais, né? Porque é uma crença machista. E é fato de que a gente sabe que nas empresas, dentro daquele quadro, mulheres, tem muito mais mulheres, às vezes, na maioria das vezes, mas dentro daquele cargo ela ganha menos do que o homem. Sim, sim. Eu estava assistindo um documentário com as crianças esses dias. Botei na TV, nem era sobre moda, enfim, mas acabou que o assunto foi bem bacana, porque daí surgiu, né, das profissões, da tendência médico, engenheiro, faculdade de engenharia, ser um ambiente muito masculino. São poucas mulheres, e aí poucas mulheres no mercado de trabalho. Ok, daí pela oferta, né, do trabalho, aí essas mulheres, sim, ganham mais, porque elas se aventuraram naquele ambiente masculino. Porém, por exemplo, entre um cirurgião homem e uma cirurgia mulher, o homem vai ganhar mais. Mas por quê? Se ambos fazem as mesmas coisas, né? Tem a mesma excelência, a mesma formação, a mesma busca de conhecimento, a mesma atualização. Por que os homens ganham mais? Porque essa é ainda a construção da nossa sociedade. E a construção da sociedade, ela é feita um a um. Enquanto eu estiver acatando o que a sociedade está dizendo, Que tá certo ou que errado. tá certo, eu tô permitindo estar dentro daquelas regras. É claro que quando tu abre um caminho, tu vai ter as consequências daquilo. Mas tu vai ter a consequência para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, quando tu tá alicerçado no teu pensamento de que aquilo é importante para ti, do que aquilo ali vai te trazer um conforto maior, seja... E o conforto eu não tô falando financeiramente somente, eu tô dizendo de tudo, Consciência, tá? né? Vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Exato. Tu começa a ajudar no processo de transformação, que é o que a gente está vivendo hoje dentro da nossa sociedade. Sim. Então, tem muito mais abertura hoje para a gente falar do que tinha há 20 anos atrás. Sim, 20 anos atrás, 3 mulheres conversando sobre... Né, conspiração. Empoderamento feminino queima, né? Há séculos atrás queima, que são bruxas. Exato. E algo assim interessante também, como eu trabalho com empreendedoras, muitos negócios se tornam, inicia pela mulher e se torna familiar, né? Então, salões de beleza, estéticas, a mulher começou o negócio, foi lá, desbravou, tal, né, do operacional, e aí daqui a pouco surge a parceria, né, do marido, muitas vezes o marido até pede as contas de um outro trabalho. Ou né? ele fica sem trabalho mesmo, é demitido, daqui um pouco a mulher diz, não, então vem para cá me ajudar, me ajuda aqui no financeiro, me ajuda não sei o quê. E às vezes, eu não sei se tu vai abordar isso, eu já vi uma situação de que o homem, ele saiu da empresa, né, e ela já tinha um salão bem consolidado, já estava abrindo outro, e ele veio e é claro que agregou, porque daí ela não consegue estar em vários lugares. Então, eles cresceram e abriram uma rede, tá? Dentro desse segmento. Mas aí, daqui um pouquinho, parece que ela passa o comando para ele que está decidindo as coisas. Não sei como é que tu vê isso. Posso te falar, assim, com propriedade de caso, porque no meu primeiro negócio, né, nós temos um negócio familiar já há 16 anos. Então, assim, eu iniciei o negócio com a parte operacional
E o meu esposo veio para agregar. Então, ele cuida toda a parte jurídica, contábil. Então, assim, a mulher, na verdade, ela abre mão daquelas coisas chatas, sabe? Burocrático. É verdade. Burocráticas. E aí, o que acontece? O homem, ele toma conta dessa parte com muita propriedade. Então, é assim, ó. Ah, vamos crescer, vamos. Eu fico com essa parte, tu fica com essa e a gente soma, né? E tudo vai muito também, assim, ó. Quando agrega, esse negócio cresce. Não tem como não, né? Se Então, tem foco, direcionamento e energia para aquilo, vai crescer. vai crescer. E eu tenho visto muitos negócios que nasceram dessa essência. A mulher foi lá, começou a desbravar, só que aí tem certas coisas que ela não quer, não que ela não saiba ou que ela não possa, mas que ela não quer. Não quer se envolver com a parte jurídica, não quer se envolver com a parte financeira, recursos humanos. E aí ela vai dar o melhor dela naquilo que ela se propõe a fazer. E aí o negócio cresce, né? Então, muitas vezes não é só pela submissão, mas sim por ela poder ter essa liberdade. A fluidez, né? Essa liberdade. As coisas mais rígidas exigem, então, uma figura mais masculina. E a fluidez, esse movimentar-se na empresa, então, pela mulher. Então... E são parcerias que dão muito certo, assim, dão muito certo. E eu comecei a observar isso de um tempo para cá, mas assim, ó, para isso funcionar, voltamos à questão do posicionamento de cada um dentro dessa relação. Exato. E isso que tu tá falando é bem interessante, e daí abre um outro nicho. Hoje tu dá mentoria para mulheres empreendedoras. E daqui um pouquinho, por que não dar mentoria para casais que querem fazer esse processo? Porque precisa ter toda uma transformação. Sim. Porque, tipo, não é um que vai mandar mais que o outro. Não é porque tu tá lá cuidando da parte contábil, da parte do RH, por exemplo, que tu vai mandar mais. Porque a ideia, às vezes, vem de um. Uhum. E aí, tipo, sentam, se comunicam, Sim. a comunicação transparente, onde é que a gente quer chegar? Tu pode contribuir para isso? Vai ser bom para nós? Vai ser legal para nosso crescimento financeiro? Então, vamos fazer essa parceria. Uhum. E ter sempre momentos para poder rever. Porque Sim. o equilíbrio não é uma vez só que tu colocou a regra ali. Não. E tu tem que sentar várias vezes O que eu, assim, por ser filha, né, de pais que empreenderam junto, Uhum. a minha experiência é o seguinte: tem uma regra muito clara, que a gente não fala de trabalho no horário do almoço. A não ser que seja algo muito assim, que daí é um detalhe que outra a gente conversa na hora do almoço. Mas se não, não. Da porta pra dentro, é família, é casal, é barraco, é coisa, Da casa. Da casa, né? Uhum. Ambiente familiar, da porta pra dentro é um ambiente familiar. Aí não é fácil tu manter. Passou dali, é tratamento de colega. Então, assim, cresceu por cima de mim, eu vou crescer também. E a bateção de boca vai ser de colega pra colega, não vai ser de marido pra mulher, de pai pra filho. Sim, Não, sim. é briga de leões, assim, né? Então, essa diferenciação, essa mudança de espaço é muito importante e é difícil delimitar, né? Difícil delimitar, difícil é delimitar. verdade. É importante, porém é difícil delimitar. É diário, contínuo e constante. É todos os dias tu tem que lembrar que, bom, da porta para dentro da casa, nós somos marido e mulher, nós vamos falar sobre aqui, das nossas coisas enquanto família. Bom, da porta para fora nós somos colegas e aí a gente vai olhar com esse olhar de empreendedor, de profissional para aquela situação que é o nosso trabalho. E ali não tem marido e mulher. E aí entra a parceria, né? Entra a parceria de uma forma geral, porque para ti ter uma parceria da porta para fora, tu tem que ter uma parceria da porta para dentro, né? O diálogo, e aí voltamos pro diálogo, né? Então, não tem como tu ter uma parceria só da porta para fora, né? Porque tu tá ali, tu tá convivendo, vocês dividem tudo.
Então, assim, essa parceria, ela tem que ser uma parceria única, né? A gente vamos decidir tal coisa no trabalho, vamos decidir tal coisa em casa, com a família. Então, se não houver essa parceria, o negócio não vai. Né? Então, eu vejo muito isso, assim, tenho visto várias parcerias que têm dado certo com esse posicionamento. Então, assim, eu cuido disso, tu cuida dessa parte, nós mesmo, assim, quanto casais e profissionais, né, eu e meu esposo, a gente precisa, agora são 16 anos de negócio, mas a gente tem muito claro, assim, o que é de um e o que é de outro. Não quer dizer que um não vai dar uma opinião, né? A respeito, mas a gente tem muito bem delimitado isso. Até porque se acontece alguma coisa, alguma questão, alguma situação, um desafio em alguma dessas áreas, e aí, tá, mas e aí, eu achei que era tu que ia tomar conta, eu achei que era tu, não, mas e aí fica aquele jogo de empurra-empurra, e aí, pois é, abaixo. Isso aí é uma coisa, existe uma linha tênue ali, porque essa questão de tu, apesar de, eu coordeno o departamento XY, tu coordena o tal. Tá, mas existem momentos que são delicados, principalmente quando a gente fala de tomar decisões dentro da questão do departamento financeiro. Ou, sei lá, coisas que, impostos, enfim. Por que eu trago isso? Porque precisa ter, vamos para uma reunião, precisa tomar uma decisão. O que a gente vai fazer? Porque se eu tomar uma decisão errada, vai implicar. Se a gente for ver, por exemplo, dentro de uma empresa, onde tu tá trabalhando ali CLT, tu tá no cargo de gerente financeiro, que seja, mas tem o dono da empresa, ou tem o presidente. O gerente, ele não vai tomar uma decisão sozinho, ele só vai fazer aquilo que for acordado pela equipe, uma reunião. E dentro da questão familiar precisa existir isso. Com porque certeza. Se tu tomar uma decisão errada, vai implicar para todo mundo. Com certeza. E o que eu vejo, eu tenho um exemplo de uma pessoa de muito tempo atrás que ela me buscou, o que acontecia? Eles tinham uma frota, tá, de ônibus desses de turismo. Então, essa parte financeira ficava com a esposa, RH, e ele mais com essa parte operacional, tá? E foram crescendo, tava uma vida super boa e tal. Quem cuidava da parte financeira era ela. E ele foi fazendo. E ele confiando nela. Chegou um determinado momento que ele recebeu uma notificação de que a empresa estava... E ele foi... O que é isso aqui? Daí ele disse, nós estamos numa situação muito ruim. Como que tu não me falou? Eles foram à falência, porque quando chegou nesse determinado momento, eles não tinham mais como equilibrar a parte financeira para seguir em frente. Eles tiveram que começar a vender, penhorar o que eles tinham. Chegou numa situação em que eles não sustentaram, eles começaram a brigar, se separaram, tá? Ficou muito ruim. Um dia ele me disse, teve momentos que eu não tinha nem para comprar a ração para os cachorros. Então, isso, tu tá lá, aqui tu não é o todo-poderoso. Tu precisa continuar buscando essas parcerias, principalmente com quem tá contigo ali. E o delegar não quer dizer abandonar. Então, a gente precisa fazer esse monitoramento junto, né? Então, assim, não é porque tu cuida da parte financeira que eu não vou saber o que está acontecendo, né? Exato. Então, esse acompanhar, ele é muito importante, muito importante. Quer ver uma coisa, assim, que é bem pertinente? O meu esposo, ele cuida da parte de RH e... Por ter a presença masculina, o nosso quadro de funcionários hoje é basicamente feminino e isso sempre foi. Então, assim... Das profissões, né? Então, assim... cuidado. Seu Cláudio, olha, eu vim conversar com o senhor porque a dona Sionara já tem uma outra forma de conversar. E aí, isso foi durante algum tempo, até que
a gente sentou e conversou. A parte para falar com as nossas colaboradoras, daqui para frente vai funcionar assim. E aí elas chegavam para falar com ele e ele dizia assim, olha, isso aí tu vai ter que resolver com ela. E foi perdendo força. Mas teve que haver o meu posicionamento ali. Porque senão, para uns, Sim, a orientação. é de um Dois pesos, jeito, duas medidas. né? Então, assim, a gente teve que chegar num acordo e, olha, isso aqui então vai ser contigo a partir de agora, eu não me envolvo mais. Ok? Então, perdeu a força de ir falar com ele, ir falar com o patrão, né? Com o dono, né? Perdeu a força. Por quê? Porque, falar de mulher para mulher é uma coisa. Tu falar com uma chefia masculina é outra. Entende? Então, isso aí são pontos que a gente também vai observando ao longo, né, da caminhada. O quanto é importante a gente se posicionar juntamente com a pessoa que a gente está tendo aquela parceria. A confiança, né? Houve a confiança de ambos. Ele tá acontecendo isso e isso, comunicou para ela e ela confiou, então vamos resolver assim. Então, Aí a gente está falando de empresa, mas isso também precisa acontecer dentro de casa. da relação familiar com os filhos, porque a família, a tua casa é uma grande empresa com vários departamentos. Então tem o departamento da lavanderia, tem o departamento da parte que faz a alimentação, a logística, a venda, tudo. Então, assim, às vezes quando tem alguma coisa com as crianças, eu me lembro quando eu era criança e adolescente, eu percebia muito bem, inclusive, as manipulações dos pais. Tipo assim, eu queria fazer uma coisa. Pergunta pro teu pai. Porque talvez a minha mãe não quisesse me dizer não naquele momento. Então, ela jogava para ele. E ele dizia, fala com a tua mãe. Sim, mas eu já falei com ela disse que é para falar, e ficava aquele joguete. E ninguém responde, ninguém sim respondia, ou se não. E aí, no final de tudo, era o quê? Era o não. Porque eles não queriam, ou um não queria. Aí jogava pro outro. Ou não queria assumir aquela responsabilidade. Tu que deixou, então tu que resolve. Tu que deixou, então tu que leva. Isso acontece dentro das empresas, né? Exatamente. Tipo, tem um que tem mais maleabilidade e o outro não. O outro é mais objetivo. Ele fala o que é. Então, aquele que tem mais maleabilidade, ele também não tá muito agradado com aquela, mas ele vai jogar, não. E aí, aquele que é mais rígido, ele sempre vai ser o que tá na linha de frente. Ele é sempre o problemático, aquele que tem... o cabeça duro de lidar. Aquele que é difícil de lidar, porque é insensível e tal. Entendeu? E aí também tem essas manipulações, né? Tanto da família e das dentro empresas. de casa, eu acho que tanto quanto na questão de empresa, assim, né? Essa clareza de tomada de decisões em conjunto, porque depois que acontece um erro, não adianta ficar culpando, viu? Eu te falei que ia dar errado. Mas acontece. Foi tu que tomou a decisão. Tu que tomou, olha aí as nossas contas, olha como é que tá, porque tu que fez tal coisa, né? Ou que nem teve uma situação, assim, de uma pessoa que eu conheço, que o marido rapou a conta financeira para pagar uma dívida e não comunicou. E aí? Prejudicou a família inteira. Prejudicou a família inteira, mas daí o que ele disse, né, pra se eximir da culpa? Tu não tem que te preocupar, porque esse dinheiro nem é teu. Como assim não é teu? Casou, o dinheiro é dos dois, né? E outra que tem que entender, se tu casou e, eu tinha X e tu tinha X, e agora a gente tem Y. Eu contribuí para que houvesse esse mesmo, e isso é muito importante a gente entender. Com o trabalho. Olha só, às vezes a mulher ela não trabalha fora porque existiu uma concordância entre eles depois que tiveram filhos. Bom, se botar na ponta do lápis, o que custa uma criança quando a mãe tá trabalhando? Ela tem a escolinha, ela às vezes tem uma babá, enfim, é um valor. Então tem essa parte também, né? Quando o homem sai e a mulher fica, tem uma concordância de que
vai ser assim. Porque quando eles colocam na ponta do lápis Os gastos. os gastos que tem para botar uma criança, por exemplo, na creche, Ou ter uma uma boa babá. creche ou ter uma babá e tudo mais, é um valor. Que às vezes, quando a mulher ela vai para um trabalho que não tá, né? Não Às paga vezes ela muito não bem. tem, não tem esse valor todo que vale a pena. Bom, então existe uma concordância que a mulher vai ficar em casa. Bom, mas a mulher ficou em casa, o que ela ficou fazendo? Ela ficou lavando, passando, cuidando da criança, da casa, da comida, Foi no de mercado. tudo. Uhum. Ou seja, ela está dirigindo essa empresa sozinha, Uhum. no papel de várias, Com todas as demandas, né? Que exige uma não casa. ganhando salário, mas, tipo, sabendo que, ó, ele tá lá, eu tô aqui ajudando, fazendo e economizando para que o patrimônio possa aumentar. Então, quando ela ouve assim, tu não trabalhou, tu não contribuiu, esse dinheiro não é teu, é mentira. E isso precisa ser colocado. E hoje, agora, semana passada, eu vi uma situação de que tem agora contrato Sim. para namorar. De namoro, sim. Sim, porque Mas é um absurdo, mas ao mesmo tempo a pessoa me explicou e disse assim, faz sentido. sentido. Por que faz Uhum. sentido? para não entrar num Hoje, se tu relacionamento e tu ficou- ser pelado. Hoje tu ficou 6 meses com alguém, parece que é tipo isso. Tu já pode entrar com alguma uma ação requerendo alguma coisa. Uhum. Então é um absurdo. Eu ouvi isso. Não E é. tipo assim, É tá, bem então assim. tu tem uma... Tu batalhou pra caramba, ter uma casa, um carro. Aí tu namorou aquela pessoa 6 meses. Aquela pessoa, Tem direito. ela... Nossa, mas aí é complicado, né? Vamos combinar? Tem E direito. daí é difícil. Daí Muito tem que fazer difícil. contrato pra tudo, até pra namorar. Como que vai ser? A gente vai se encontrar sábado, domingo, vai se encontrar, tem que estar dentro do contrato. Ó, eu tenho isso, eu tenho X no banco e tu... Nossa, tu tem que abrir a tua Não, vida toda pra aquela pessoa. especificar, ó, isso aqui é meu, isso aqui eu já tenho, isso aqui é meu. E aí, como que a outra pessoa recebe? Tá, ok, de boa, sim, porque eu também tenho. Então, vamos dividir, vamos nos resguardar os dois. Ou tipo, nossa, esse cara é super desconfiado, não vai dar certo, não quero isso pra mim, né? Porque a confiança é complicado, porque depois que tu só conhece essa pessoa, depois que ela se revela ali. Depois que alguma coisa aconteceu. Contrato de segurança financeira, né? Exato. Que Ou tu- coisa. E aí o amor ficou em segundo plano, né? Primeiro, minhas coisas materiais. Uhum. Até porque quando o amor vai pro beleléu, as coisas materiais têm que estar ali. Senão tu vai te manter como? Exato, amor não enche barriga, né? Por favor. E esses são os dias atuais, Os né? dias atuais. E o que será depois? O que será para os meus filhos que são pequenos? Como que vai ser? Porque antigamente, ok, não tinha contrato, as pessoas, né, passavam uma por cima das outras, Tá, e quando passava a perna. termina? Tá, então tá. Fizeram o contrato, namoraram lá por 6 Não, meses, terminou, um ano. ok. O contrato é um documento ali para te resguardar, caso aquela pessoa venha querer. Não, mas olha o que ele adquiriu. Tá, mas quando terminar a relação, não tem que ir lá e desfazer, porque senão é como se aquilo tivesse acontecendo ainda. Não. Olha, não foi desfeito o contrato, eu tô com a pessoa, já terminou há 10 anos, ela vai lá e quer. Não. Pode sei ser por isso que lá. se leva, né? Se leva registro, enfim. E aí, sim, se movimenta. Bom, isso é pra gente ver como é complexo quando a gente fala de relações. Seja relação afetiva, seja relação De trabalho, amizade. de trabalho, amizade, família, né? Então, ontem eu estava vendo que quando tem esse herança, como isso acaba Sim. dividindo as famílias, porque entrou dinheiro. Na verdade, já era uma família que estava dividida, né? Porque ao longo dos anos, ao longo do tempo, foram agregando outras pessoas e as crianças foram se modificando, e aí cada um tava de olho ali na sua fatia do bolo. E aí, ok, aconteceu lá o óbito do matriarca, ou do patriarca, enfim. E aí, tá, e agora vamos fazer o quê? Vamos dividir, cada um pega o seu pedaço? Não, eu tenho mais direito do que tu, porque eu cuidei, porque eu isso, porque eu aquilo. Tu não cuidou, tu só vinha visitar. Sim, mas eu nem moro nessa cidade, eu moro em outro lugar, e aí?
Tu não contribuiu. Não, mas eu contribuí efetivamente. Quando eu vinha, eu ficava um período, quando eu, né, cuidava como podia. E aí, mas naquele momento é carnificina. Dependendo do entendimento, dependendo do grau de consciência daquelas pessoas, daquela família, né? Porque senão vira realmente isso, se desfaz. É uma briga, e aí cada um quer ter sua parte. Tem um que sempre tem um que quer um pedaço, e o outro tem outro que quer, tipo, não quero brigar, então toma aqui, pega, eu quero viver em paz. Desiste. Sim. E aí acontecem acordos, né, que acabam que prejudicam. Né? Porque, ok, tá. Ou seja, um sempre sai ganhando e mais perdendo. do que o outro. Sim. Quando tem esses conflitos, assim, de família. Quando é de boa, vamos sentar, vamos resolver, cada um pega a sua parte aqui, deu, ponto, acabou. É tranquilo. Mas que não é 100% dos casos, né? O que a gente vê também, por exemplo, a gente vê aqueles patrimônios, aquelas casas, enfim, abandonadas, que um dia foram mansões lindas, enfim, totalmente abandonada, porque ali tem herdeiros que, para manter aquela casa, aquele patrimônio, precisa de um valor alto. E ninguém quer disponibilizar. Ou ninguém quer resolver. E aquilo passam-se anos. Anos não resolvem porque eu não vou botar dinheiro. Mas se tiver dinheiro para receber, quer, né? Com certeza. Isso aí é... Isso é o ser humano. Até teve o caso era uma dentista, acho que de Gravatal, de Tubarão, agora não me recordo, que saiu, acho que foi final de semana passado, que ela tinha problemas, assim, com o irmão que era muito violento, enfim, e aí ela ela estava proibida de visitar a mãe, depois da morte do pai, enfim, e quando ela foi comunicar a mãe dela que estava grávida, enfim, mas estava rolando já esse inventário, e esse irmão que acabou matando ela, ele queria uma fatia muito maior do bolo, né? E aí, então, ele se tornou extremamente... Já era agressivo, então ficou enlouquecido, assim, e acabou que matou ela. Meu né? Deus! Então, assim, questões de herança são... E aí, o que vai levar dessa vida, né? Fez, aconteceu, e aí? E ok, acontece inventário e esse dinheiro vai trazer a alegria Não, e eu não sei o que aconteceu com ele, mas se essa preso, história foi preso, está sendo foi preso. contada, ele certamente deve estar preso. Não vai aproveitar esse dinheiro que seria da herança. E ainda, espiritualmente falando, tá levando um karma para as outras encarnações. E energeticamente, o que vai acontecer com esse bando, com esse monte de terra que virou um mar de sangue, né? Que são, pelo que eu entendi da reportagem, eram muitos hectares de terra. E é uma coisa que acontece mesmo. Eu tenho um caso que eu atendo, que tem a ver com terras milionárias, que se fez 2 famílias, no caso, tipo, foi casado, teve os filhos. Depois de anos, sei lá, 30, 40 anos casados, separou, teve uma outra. Só que daí, aquela coisa sem a coerência, meio que deserdou os primeiros. E aí, teve toda uma maracutaia para que a maioria dos bens fossem para outra parte. Faz uns 5, 6 anos que tá ainda em litígio. E eu não sei por quantos anos ainda vai perdurar isso. Então, sabe? É comunicação, é falta de empatia. Tipo, não deu mais, tá? Vamos dar o que é de direito. Então, acredito que hoje, essas coisas que tá se vendo aí, desses contratos para namoro, é muito baseado nesses históricos todos. Porque as pessoas precisam se resguardar, porque, no momento tá jurando amor. Mas e no momento seguinte? Como é que vai ser no momento que eu não quiser mais essa relação? É primeiro eu quero meu te bem, matar. É primeiro meu bem, meu amor, depois é meus bens, né? Os meus bens. É bem isso. E o que tu ouve, assim,
dentro dessas mentorias de situações porque na verdade as pessoas buscam, né? As mulheres buscam uma mentoria para melhorar o seu empreendimento, mas o que está fazendo com que aquele empreendimento não esteja bom? Tem muitas coisas agregadas aí, né, Sim, Cionara? com certeza. Mas eu vejo que assim, ó, o principal, eu sempre digo, né? O principal ativo do nosso negócio somos nós. Então, mesmo quando tu vai agregar um sócio, uma parceria, se não tiver alinhado aos teus valores, aquilo não vai dar certo. Então, é algo assim que a gente procura conversar, eu trago bastante nas mentorias, principalmente quando essa mulher ela não empreende sozinha, né? Como é que tá essa parceria, se os valores estão sendo preservados, porque a partir dos valores é que ela vai traçando os objetivos, ela vai traçando as ações. Então, e muitas das mulheres não sabem nem quais são os seus valores. Então, isso é algo que deixa assim, ó, a vida pessoal, profissional, relacionamentos muito solto, né? Ela não tem ali, ela não tem uma clareza, né? Quando ela não sabe o que é importante para ela, quando ela não sabe valores, né? Quais são os valores, o que ela preza. Então, nas mentorias, as mulheres trazem muito isso, de não saber o seu valor. E aí, quando a gente não É sabe... bem posicionamento mesmo. E aí, quando a gente não sabe o nosso valor, como é que a gente vai se posicionar? Né? A gente não sabe o que é importante pra gente, como é que a gente vai se posicionar? Porque as nossas ações, elas estão diretamente relacionadas a isso. Eu vou agir de acordo com os meus valores. Eu acho até que facilita para quem tá buscando, de repente, um trabalho nesse... sei lá, tô buscando uma empresa, tá? Surgiu a oportunidade, vou deixar um currículo, vou trabalhar nessa empresa. E aí, se tu não comunica com clareza aquilo que tu permite, aquilo que tu aceita, aquilo que tu tem como valor... A outra pessoa também não sabe. Bah, mas olha só, daqui a pouco... o santo não bateu. Não é que o santo não bateu. É que quando a pessoa foi vendo que os teus valores não fechavam com os dela... Quem é a parte livre para sair é quem tá chegando para ser contratado, né? Então, ok, não bateu, vai. E aí, essa rotatividade. Então, deixar claro isso. Aqui é permitido isso. Aqui, os valores são, né, princípios éticos, moral, enfim... e aí a pessoa, tá, ok, para mim serve, pra então isso vou ficar. Tem que ter uma grande transformação, porque na verdade, muitas obrigações ou muitos deveres existem quando a empresa, aqui tem que ser assim, assim, assado. Mas tu não tem a oportunidade de dizer assim, tá, mas para mim, eu preciso disso. Não tem, né? Principalmente quem é mãe dentro de uma empresa. Sim. E dentro de um relacionamento. Muitas vezes, se tu delimita do primeiro momento, para mim, isso não serve. O que tu vai ser taxado? Chato, de difícil. Daquela pessoa que é fria, que não, sabe, que não coloca o amor em primeiro lugar. E isso vai dar problema. Por isso que também tem essa rotatividade de parceria afetiva, porque... Quando tu te interessa por alguém, tu olha no primeiro momento, quando não é assim, quando existe aqueles interesses em lugares onde tu tem uma afinidade, tu começa a ter uma afinidade pela proximidade. Então, para ti não é a beleza daquele momento, né? Não é a beleza. Mas quando tu encontra alguém na rua, sei lá, tu vai num lugar e tu olha para a pessoa, interessante. Aí, se tu tem a possibilidade de se aproximar dessa pessoa e essa pessoa, assim, fecha contigo no pensamento, na forma de agir e tal, tu te interessa. Bom, isso é um primeiro momento. Aí, quando tu vai para conviver mais, tu começa a ver que tem coisas que não fecham. E aí, tu vai dando mais uma chance. E aí, vai indo, a pessoa, ela é o que é e tu é o que é. E aí, daí tu vê assim, não dá. Isso não tá dentro dos meus valores. Isso aqui tá... Não vou passar por cima de coisas que para mim são muito importantes. Aí começa a questão das trocas. Só que se as pessoas tivessem mais essa coisa, então, de dizer assim, bom, para mim,
tá aqui, ó. O que eu não abro mão? Uhum. Disso. Como é que é pra ti? Isso. Bom, ali tu já vai ver. Bom, isso aqui pra mim, então tá. Então a gente nem começa pra não ter frustração. Facilita, né? Facilita. Então, se tiver que ter contrato, tem que ter esse tipo de conversa também. Com certeza. Na minha visão. Não, tá Com correta. Muito correta. E até porque eu acho que até numa conversa nossa aqui, acho que tu trouxe, Anne, que tu não é muito de cozinhar, né? Não. E tu E não eu, tem... desde o meu primeiro casamento, antes de casar, eu disse pro meu ex-marido, disse, olha só, eu me casei com 17 anos, tá? Mas eu sabia muito bem o que eu queria. Eu quero estudar, continuar estudando. Para mim, se eu casar, eu vou continuar estudando. Eu não gosto de cozinhar. E ele veio de uma família que a mãe fazia tudo. Ela cortava carne para ele, inclusive, porque ela dizia que ele tinha preguiça de cortar, por isso que ele não comia a carne. Aí, tu imagina, ele teve que aprender a cozinhar. Ele aprendeu. Ele tinha bilhetes que eu dizia para ele, assim, quando eu saía para estudar. Eu não fazia comida de noite, não, tipo... Eu não gostava muito, mas eu fazia de vez em quando sim, tá? Também não passava fome. Ele tinha os bilhetes que eu dizia assim, amor, olha só, eu não fiz comida, mas tem abacate, tem leite, tem isso, tem aquilo, tu faz uma batida, porque ele gostava. Então, sabe? Mas eu, desde o início eu falei que eu não gostava. Então, ele sabia, não podia me cobrar por algo que eu dizia, que eu disse, eu não gosto de cozinhar. Faço tudo, mas não cozinhar. Mas essa clareza, né? Trazia essa clareza. Tá, ela já foi clara comigo. Então, quer dizer, opa, peraí. Ou eu aceito ou eu não aceito. Mas ela já trouxe essa clareza desde o início. Então, isso é muito, muito, muito importante. Mas o não mentir para conquistar, o não né? mentir. E é isso, gurias, que é muito importante a gente entender. E nas relações, tem um ditado muito antigo que eu ouvia muito. Quem fala a verdade não merece castigo. Mesmo quando tem uma questão, por exemplo, que a gente estava falando antes sobre a questão da traição. A traição, ela não é só porque tu transou com uma outra pessoa fora do teu casamento, do teu relacionamento. A traição, ela começa na cabeça, ela começa no tu pensar naquela pessoa. No tu conversar com outra mulher. Que teve frequência naquilo, entendeu? Então, assim, quando a pessoa, por exemplo, viu uma situação, sei lá, no celular, que hoje acontece muito isso, né? Mensagens. Tu viu que tem alguma coisa a mais ali. E daqui um pouquinho tu viu que aquelas mensagens foram apagadas. Daqui um pouquinho tu viu que tem... Tu acende, a mulher tem muita intuição, tu acende a tua luzinha e tu tem alguma coisa. E a verdade vem à tona. E nessa era de Plutão, ela vem à tona mesmo. A gente sonha com a senha. Aí quando tu diz assim, ó, quem é essa fulana aqui? Ou quem é o fulano? Se não tiver nada, tu diz, não, isso aqui é uma pessoa assim, tá bom, quer ver? A pessoa assim, não é ninguém. E daí tu já foi, porque a mulher, ela sabe, tu já foi pesquisando e vai vendo. A tua intuição já diz quem é aquela pessoa. E a pessoa tá dizendo algo que é mentira. Ela teve a chance de dizer, não, olha só, é constrói uma história gigante pra dizer, tá, não, é só... Aí depois que foi encurralado ou encurralada, que não tem pra onde... não, isso aqui é uma ex-namorada. É um ex-namorado que tá conversando. Né, quando... Por que não falou a verdade? Porque o importante é a gente entender que tu não tem o domínio do outro, mas tem o domínio de ti. Sim. O outro pode ficar te mandando mensagem. O que eu vou fazer com isso? Por que você ou eu sentiu vou a dizer, não vontade quero, de mandar? não me manda mensagem. Ou quando a pessoa que tá com ele diz assim, quem é? Vai dizer assim, olha, essa pessoa tá me mandando mensagem, mas eu não tô respondendo, não sei. Eu não quero saber. Bom, tu falou a verdade, né? Que é diferente aí, quando a culpa narcísica que eu digo, é quando ainda ocorre isso da mensagem, pegou mensagem, confrontou, e aí tá encurralado, não tem mais o que dizer. Tu não devia mexer nas minhas coisas. A culpa é tua. Se tu tá, quem procura acha, então tu tá procurando, tu tá achando, então agora pronto, resolve, fica aí remoendo na tua cabeça. Se quer me perdoar, me perdoa. Se tu acha que tem alguma coisa pra perdoar, me perdoa. Se não, né? Então, assim... Isso é complicado, porque é como se jogasse a culpa de volta, tipo assim, tu que é a chata, tu é que mexeu no meu celular, tu que não sei o quê. E às vezes a mulher aceita isso. Sim, porque daí, sim, ela... Tá, ok. Sim, eu invadi o espaço dele.
Mas Mas isso antes disso ele me traiu. Antes Sim. disso ele fez alguma coisa. deu brecha, né? Possibilitou a conversinha, respondeu a mensagenzinha, foi lá, curtiu, botou o coraçãozinho, sabe? Deu várias oportunidades para que aquela pessoa se sentisse confortável. Bom, tô chegando, ele não tá me botando limite, não tá me dizendo se é casado, se não é, se tá namorando, se não tá. Eu vou me chegando. A partir porque mulher bem resolvida, a partir do momento que o cara diz, ó, não, eu tenho um compromisso, tá, ok, tchau. Nunca mais nem te vi na minha vida, nem na minha frente, né? É Agora, isso. a mulher tá indo, tá curtindo, tá flertando, tá não sei o que, e o cara tá acompanhando, ela não sabe se ele é casado ou não, se ele Ela tá com vai alguém ou não. continuar. Ela vai continuar, porque ela parte do princípio, né, que, ok, ele também não tem ninguém. Se tá me dando brecha, é porque ele também não tem ninguém. E aí, lá na frente, descobre, mas era casado, mas tinha namorada, tinha noiva, tinha filho, tinha isso. E aí? Vai seguir? Vai manter? Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque quando tu sabe o que tu não quer, tu não... Porque a vida te testa. A vida te testa. Ela vai primeiro mandar várias situações para te aprender a dizer não, isso eu não quero. Porque todo mundo quer um relacionamento saudável, um relacionamento amoroso, todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer uma família feliz. Bom, mas para mim ter isso, nessa caminhada, vão ter muitas situações que vão me mostrar, vão me dar uma falsa ideia de que aquilo ali, certas situações são boas. Só que os sinais vêm e a gente não sabe dizer assim, não, olha só. A pessoa maravilhosa, parece maravilhosa, é bonita, é isso, é aquilo, mas tem uma coisinha ali e tu passa por cima. Os teus valores tu deixa de lado para acatar aquilo. E toda vez que tu fizer isso, vai dar problema. Vai dar problema. Então a gente precisa dizer assim, ó, isso não me serve desde o início. Sim. Isso não me serve. Só que a gente tem que ter autenticidade, tem que saber o nosso valor e se posicionar. E hoje, a gente vive numa sociedade que tu se posicionar, ser autêntica, não. Então, uma Tu mulher tá- difícil. Tu tá colocando o teu lado masculino mais do que o teu lado feminino. Ai, que nojo que eu tenho. E não é. Né? Então, a gente precisa realmente rever alguns valores e mudar. E se a gente quer que a sociedade mude, a mudança ela é individual. Com O certeza. todo é feito da unidade. Quando a gente vai fazer um planejamento dentro da mentoria, da visão de futuro, essa é uma das perguntas, assim, principais. Então, assim, depois que tu já tem uma clareza de qual é o teu objetivo, a primeira pergunta é, o que tu não quer dentro disso? Essa é uma das primeiras perguntas. O que dentro desse teu objetivo, o que tu não quer? Aí depois a gente vai passar para outras etapas. Eu achei muito curioso, assim, né? Neste meu período de pós-divórcio, enfim, surgiram algumas oportunidades, assim, de conversa, de flerte e tal. E uma das vezes, o homem falava assim pra mim, nossa, quando a minha ex, a mãe da minha filha, ela fazia tal coisa, eu fazia greve de sexo. Quando acontecia tal coisa, eu parei de pagar pensão pra ela ver como é bom. Eu digo, criatura, tu tá fazendo isso, né? Tu tá dando um tiro na tua ex, no teu pé. Também. Sim, né? Porque eu digo, tá, obrigada por, né, já deixar muito claro qual é o teu caráter, quais são as tuas ações, e o tipo de comportamento que tu adotaria em... Ensinar um valor. Graças a Deus, né? que Que bom falou que desde o primeiro que tu, não é isso que eu quero. Então, é importante deixar claro, sim, ok, o que ele me mostrou ali, pra mim não serve. Tchau, benção, nunca mais Certo. Isso aí. vi. Então tá, vamos finalizando o nosso podcast de hoje. Muito interessante. Eu acredito que esse assunto tem muitas coisas ainda para ser falado. Quem sabe a gente vai trazer uma outra profissional com esse olhar mais dentro também da psicologia, quem sabe, Bacana. pra gente cada vez mais ter o direcionamento, Sim. já que a gente, querendo ou não, né? Ajudar. Estamos trazendo cada vez mais esses posicionamentos que são necessários para que a gente Busque pegue equilíbrio. esse lugar no mundo, busque o equilíbrio, precisa se posicionar. Sim, com certeza. Então, muito obrigada.
e até a próxima.